Lembro-me como se fosse ontem em que Patrícia me contou sua história. Estávamos sentadas em um café movimentado no centro da cidade, o burburinho ao nosso redor contrastando com a intensidade de sua narrativa. Patrícia, uma jovem arquiteta de 28 anos, tinha os olhos marejados enquanto mexia distraidamente o café que esfriava à sua frente. "Sabe, Clara?", ela começou, sua voz tremendo ligeiramente. "Nunca imaginei que minha vida pudesse mudar tão drasticamente em questão de horas." Patrícia fez uma pausa, como se buscasse as palavras certas para continuar. Eu assenti, encorajando-a silenciosamente a prosseguir. Era uma terça-feira como qualquer outra. Acordei cedo, como de costume, para ir ao escritório. Felipe, meu namorado há 3 anos, deveria estar dormindo ao meu lado, mas a cama estava vazia. Ela respirou fundo antes de continuar. No início, não pensei muito nisso. Às vezes ele acordava mais cedo para correr, mas algo não parecia certo. Enquanto Patrícia falava, eu podia sentir a tensão crescendo em sua voz, como se estivesse revivendo cada momento. Fui até a cozinha, esperando encontrá-lo preparando o café, mas não havia sinal dele. Foi quando notei que a porta do terraço estava entreaberta. Neste momento, Patrícia fez uma pausa, seus olhos fixos em um ponto distante. Eu podia ver o peso daquela memória em seu rosto. "Clara, você já teve aquela sensação de que algo terrível está prestes a acontecer? Foi exatamente assim que me senti quando me aproximei daquela porta." Ela continuou, sua voz agora quase um sussurro. Encontrei Felipe sentado na beira do terraço, as pernas balançando no vazio do 10º andar. Meu coração parou. Ele estava segurando algo. Uma carta. Patrícia engoliu em seco, suas mãos tremendo levemente enquanto segurava a xícara de café. Chamei seu nome, mas ele não respondeu. Aproximei-me lentamente, temendo que qualquer movimento brusco pudesse... Você sabe? Fiz que sim com a cabeça, sentindo um nó na garganta. Quando cheguei perto o suficiente, pude ver que ele estava chorando. Felipe, sempre tão forte, tão seguro de si, reduzido a lágrimas silenciosas. Foi quando percebi que a carta em suas mãos era, na verdade, meu antigo diário. Patrícia fez outra pausa, bebendo um gole de café como se buscasse coragem para continuar. Aparentemente, Felipe havia encontrado meu diário de 5 anos atrás, quando ainda estava na faculdade. Nele, eu descrevia meus sentimentos por um colega de classe, um amor platônico que nunca se concretizou. Felipe interpretou aquilo como uma traição, como se eu tivesse guardado esses sentimentos durante todo o nosso relacionamento. Ela soltou um suspiro pesado. Tentei explicar, dizer que aquilo era passado, que o amava, mas ele parecia estar em outro mundo. Ele disse que sua vida não tinha sentido, que eu nunca o amei de verdade. Neste momento, notei que algumas pessoas nas mesas ao redor lançavam olhares curiosos em nossa direção, provavelmente percebendo a intensidade de nossa conversa. Mas Patrícia parecia alheia a tudo isso, perdida em suas lembranças. Passei as próximas horas tentando convencê-lo a se afastar da beira, a conversar comigo. Foi a experiência mais aterrorizante da minha vida. Cada vez que ele se movia, meu coração saltava. Eu estava dividida entre o medo de que ele pulasse e a raiva por ele duvidar do meu amor. Patrícia deixou escapar um riso amargo. Sabe o que é irônico? Aquele diário era a prova do quanto eu o amava. Nas últimas páginas, eu escrevia sobre como Felipe havia entrado na minha vida e como todos os outros sentimentos pareciam insignificantes em comparação. Ela fez uma pausa, olhando pela janela do café. A luz do final da tarde banhava seu rosto, realçando a mistura de emoções em seus olhos. Depois de horas de conversa, consegui convencê-lo a entrar, mas as coisas não voltaram ao normal. Felipe começou a questionar cada aspecto do nosso relacionamento, vasculhou minhas redes sociais, meus e-mails. Era como se de repente eu tivesse me tornado uma estranha para ele. Patrícia olhou diretamente para mim, seus olhos buscando compreensão. "Clara, você consegue imaginar como é ter a pessoa que você ama duvidando de cada palavra sua? Cada gesto de carinho sendo interpretado como uma possível mentira?" Eu não podia imaginar, mas senti meu coração se apertar com a dor evidente em sua voz. Nas semanas seguintes, nossa vida virou um caos. Felipe começou a beber pesadamente, algo que ele nunca havia feito antes. Eu me peguei andando em ovos na minha própria casa, temendo dizer ou fazer algo que pudesse desencadear outra crise. Ela fez uma pausa, respirando fundo.
O pior de tudo, Clara, é que comecei a duvidar de mim mesma. Será que eu realmente havia feito algo errado? Será que manter aquele diário era uma forma de traição? Eu me peguei revisitando cada momento do nosso relacionamento, buscando sinais de que talvez eu não o amasse o suficiente. Neste momento, coloquei minha mão sobre a dela, oferecendo um gesto silencioso de apoio. Sabe o que é mais assustador? Patrícia continuou, sua voz agora um misto de tristeza e determinação. É perceber que o amor por si só nem sempre é suficiente. Que às vezes, não importa o quanto você ame alguém, há feridas que você não pode curar. Ela fez uma pausa, olhando para nossas mãos unidas sobre a mesa. Ontem à noite, tomei uma decisão. Percebi que não posso continuar vivendo assim, constantemente tentando provar meu amor e lealdade. Decidi que vou me mudar, dar um tempo para nós dois. Pude ver o conflito em seus olhos, a mistura de dor e alívio que acompanha decisões difíceis. Não sei o que o futuro reserva para nós, Clara. Parte de mim espera que este tempo separados ajude Felipe a encontrar paz e confiança novamente. Outra parte teme que este seja o fim definitivo. Patrícia respirou fundo, endireitando os ombros como se estivesse reunindo forças. Mas sei que preciso fazer isso. Por mim, por ele, pelo amor que tivemos. Enquanto o sol se punha lá fora, lançando sombras alongadas pelo café, senti que estava testemunhando não apenas o fim de um capítulo na vida de Patrícia, mas o início de outro. Um capítulo de autodescoberta, de cura e, espero, de esperança. Obrigada por me ouvir, Clara, ela disse, um sorriso triste brincando em seus lábios. Às vezes, compartilhar nossa história é o primeiro passo para reescrevê-la. Enquanto nos levantávamos para ir embora, não pude deixar de refletir sobre como nossas vidas podem mudar em um instante. Como o amor pode ser tanto nossa maior força, quanto nossa maior vulnerabilidade. A história de Patrícia ficaria comigo por muito tempo. Um lembrete da complexidade das relações humanas e da coragem necessária para enfrentar nossas verdades mais difíceis. Nos dias seguintes àquela conversa no café, mantive contato frequente com Patrícia. Ela havia decidido se mudar temporariamente para a casa de sua irmã, enquanto buscava um apartamento próprio. A cada telefonema, cada mensagem, eu podia sentir a montanha-russa emocional pela qual ela estava passando. Uma semana após nosso encontro, Patrícia me ligou tarde da noite. Sua voz estava embargada, e eu podia ouvir o som da chuva ao fundo. Clara, ela disse, aconteceu algo hoje que... Bem, acho que preciso conversar. Sentei-me em minha poltrona favorita, preparando-me para o que viria a seguir. Estou aqui, Patrícia. O que houve? Ela respirou fundo antes de continuar. Fui ao nosso apartamento hoje para pegar algumas coisas. Felipe estava lá. Houve uma pausa, e eu podia quase visualizar Patrícia reunindo coragem para continuar. Ele estava... diferente. Mais calmo, mas ao mesmo tempo, tão distante. Sabe aquela sensação de olhar para alguém que você conhece tão bem e de repente ver um estranho? Eu murmurei em concordância, encorajando-a a prosseguir. Ele me pediu desculpas, Clara. Disse que percebeu que havia exagerado, que sua reação foi desproporcional. Mas... Sua voz falhou por um momento. Mas algo mudou. É como se uma parede invisível tivesse se erguido entre nós. Cada palavra, cada gesto parecia forçado, artificial. Enquanto Patrícia falava, eu podia sentir o peso de suas palavras, a complexidade das emoções que ela estava tentando processar. O pior de tudo, ela continuou, foi quando ele mencionou que estava pensando em fazer terapia. Por um lado, fiquei aliviada, você sabe? É um passo positivo. Mas por outro, por que só agora? Por que foi preciso chegar a esse ponto para ele perceber que precisava de ajuda? Eu ponderei por um momento antes de responder. Às vezes, Patrícia, precisamos chegar ao fundo do poço para percebermos que precisamos de uma escada. Ela soltou um riso amargo. Acho que sim. Mas sabe o que é mais difícil? É olhar para trás e ver todos os sinais que ignorei. As pequenas inseguranças, os comentários ciumentos que eu descartava como bobagens. Como não percebi que estávamos construindo essa bomba relógio emocional? Naquele momento, percebi que Patrícia não estava apenas lidando com o trauma recente, mas também reavaliando todo o seu relacionamento, buscando compreender como chegaram àquele ponto. Patrícia, eu disse suavemente, não podemos nos culpar por não prevermos cada obstáculo. Relacionamentos são complicados,
E todos cometemos erros. Ela suspirou. Eu sei, Clara. É só que parte de mim quer voltar, quer consertar tudo. Outra parte está exausta só de pensar em tentar. É como se eu estivesse dividida ao meio. O silêncio que se seguiu foi pesado, carregado de emoções não ditas. Sabe o que é engraçado? Ela continuou, sua voz agora mais suave. Encontrei uma foto nossa, do início do namoro. Estávamos tão felizes, tão cheios de planos. Olhando para aquela foto, não consigo deixar de pensar: em que momento perdemos aquela conexão? Em que momento deixamos de ser aquelas pessoas? Eu podia sentir a nostalgia em sua voz, misturada com uma pitada de arrependimento. Talvez, eu sugeri, vocês não tenham deixado de ser essas pessoas. Talvez tenham apenas se perdido um pouco no caminho. Patrícia ficou em silêncio por um momento, como se estivesse digerindo minhas palavras. Pode ser, ela disse finalmente. Mas o caminho de volta parece tão longo, tão íngreme. E honestamente, Clara, não sei se tenho forças para essa jornada. Naquele momento, percebi que Patrícia estava enfrentando uma das decisões mais difíceis de sua vida. Lutar por um amor que parecia estar se desfazendo ou seguir em frente, aceitando o fim de um capítulo importante de sua vida. Patrícia, eu disse, escolhendo cuidadosamente minhas palavras. Não há decisão errada aqui. Seja qual for o caminho que você escolher, o importante é que seja uma escolha sua, baseada no que você sente que é melhor para você. Ela suspirou profundamente. Obrigada, Clara. Acho que preciso de tempo. Tempo para pensar, para me reconectar comigo mesma. Talvez só então eu possa decidir se ainda há um nós para salvar. Enquanto nossa conversa chegava ao fim, não pude deixar de refletir sobre como o amor, algo que deveria nos elevar e nos fortalecer, às vezes pode se tornar um peso tão grande. A história de Patrícia era um lembrete vívido de que os relacionamentos, mesmo os mais profundos, requerem constante cuidado, comunicação e, acima de tudo, a coragem de enfrentar nossas próprias inseguranças e medos. Ao desligar o telefone, fiquei pensando em Patrícia, em Felipe e em todos nós que já nos vimos diante de encruzilhadas semelhantes. Não pude deixar de me perguntar: quantos de nós carregamos diários emocionais não lidos, segredos não compartilhados, medos não expressos? E como essas coisas não ditas moldam nossas relações, nossos amores, nossas vidas? A história de Patrícia continuaria a se desenrolar, com todas as suas complexidades e nuances. E eu estaria lá, como amiga, como ouvinte, como testemunha de sua jornada de autodescoberta e cura. Nas semanas seguintes, Patrícia e eu mantivemos contato regular. Cada conversa revelava novas camadas de sua situação, como se estivéssemos desembrulhando lentamente um presente complexo e às vezes doloroso. Cerca de um mês após nossa conversa inicial, encontrei-me novamente com Patrícia no mesmo café. O outono havia chegado, e as folhas caídas dançavam com o vento lá fora, um reflexo perfeito da transição pela qual ela estava passando. Sabe, Clara, Patrícia começou, suas mãos envolvendo uma xícara de chá quente. Tem sido um mês intenso, para dizer o mínimo. Assenti, encorajando-a a continuar. Comecei a fazer terapia, ela disse, um pequeno sorriso brincando em seus lábios. No início estava relutante. Pensei que poderia lidar com tudo sozinha. Mas agora vejo o quanto precisava disso. Fiquei genuinamente feliz por ela. Isso é ótimo, Patrícia. Como tem sido? Ela fez uma pausa, como se estivesse organizando seus pensamentos. Revelador. E às vezes, assustador. Estou descobrindo coisas sobre mim mesma que nunca tinha percebido antes. Patrícia olhou pela janela, observando as pessoas que passavam apressadas. Por exemplo, percebi que tenho um padrão de evitar conflitos. Sempre achei que era apenas manter a paz, sabe? Mas na verdade estava sufocando meus próprios sentimentos e necessidades. Ela voltou seu olhar para mim, seus olhos refletindo uma mistura de tristeza e determinação. Isso me fez pensar em quantas vezes no meu relacionamento com Felipe, eu engoli meus sentimentos para evitar discussões. Como isso pode ter contribuído para chegarmos onde chegamos? Fiz que sim com a cabeça, reconhecendo a profundidade de sua reflexão. É um insight poderoso, Patrícia. E Felipe, vocês têm se falado? Ela suspirou. Sim, temos. Ele também está fazendo terapia. Tivemos algumas conversas.
difíceis, mas necessárias. Patrícia fez uma pausa, tomando um gole de seu chá. Na semana passada, nos encontramos para conversar. Foi diferente. Pela primeira vez em muito tempo, senti que estávamos realmente nos ouvindo, sabe? Eu podia ver uma centelha de esperança em seus olhos, mas também uma cautela recém-adquirida. Felipe me contou sobre seus próprios medos e inseguranças. Como ele sempre teve medo de não ser suficiente para mim. Como o incidente com o diário desencadeou todos esses medos reprimidos. Ela fez uma pausa, respirando fundo. Foi doloroso, Clara. Ver o quanto ele estava sofrendo, o quanto ambos estávamos sofrendo, cada um à sua maneira. Estendi minha mão, oferecendo um gesto de apoio silencioso. Mas sabe o que é mais surpreendente? Patrícia continuou, um sorriso triste em seu rosto. Pela primeira vez, não senti a necessidade de consertar tudo imediatamente. Não senti aquela urgência desesperada de fazer as coisas voltarem ao normal. Ela olhou para nossas mãos unidas sobre a mesa. Percebi que, independentemente do que aconteça com nosso relacionamento, preciso me curar primeiro. Preciso me reconectar comigo mesma. Naquele momento, vi uma força em Patrícia que não havia notado antes. Uma resiliência nascida da adversidade. E quanto ao futuro? Perguntei suavemente. Patrícia sorriu, um sorriso genuíno desta vez. Honestamente, não sei. E pela primeira vez estou ok com isso. Felipe e eu concordamos em dar um tempo um ao outro, continuar nossas terapias individuais. Talvez no futuro possamos tentar uma terapia de casal. Mas por enquanto, estamos focados em nossa cura individual. Ela fez uma pausa, olhando novamente pela janela. Sabe, Clara, aprendi algo importante neste mês. O amor não é apenas sobre os momentos felizes, os grandes gestos românticos. É sobre crescer juntos, enfrentar os medos juntos. E às vezes, paradoxalmente, é sobre dar espaço um ao outro para crescer individualmente. Enquanto o sol da tarde lançava um brilho dourado sobre nosso café, não pude deixar de sentir uma onda de admiração por Patrícia. Sua jornada estava longe de terminar, mas ela estava enfrentando cada passo com uma coragem e autoconsciência admiráveis. Patrícia, eu disse, você é mais forte do que imagina. Independentemente do que o futuro reserve, tenho certeza de que você encontrará seu caminho. Ela sorriu, seus olhos brilhando com lágrimas não derramadas. Obrigada, Clara, por estar aqui, por ouvir. Às vezes, tudo o que precisamos é de alguém que nos escute sem julgar. Enquanto nos despedíamos, observei Patrícia caminhando pela rua, suas costas retas, seus passos firmes. Sua história era um lembrete poderoso de que o amor, em todas as suas formas, é uma jornada de autodescoberta. Que às vezes, as maiores provações em nossos relacionamentos são oportunidades disfarçadas para crescimento pessoal. E enquanto o outono continuava seu curso, transformando a paisagem ao nosso redor, eu sabia que Patrícia também estava em sua própria estação de mudança. Uma transformação que, embora dolorosa, prometia um futuro de autenticidade e força interior. Conforme sua história se desenrolava ao longo dos meses, continuei a ser uma testemunha silenciosa da jornada de Patrícia. Nossos encontros no café tornaram-se uma constante, um ritual que marcava as mudanças sutis em sua vida. Em nossa última conversa, quase 6 meses após aquela fatídica manhã que mudou tudo, Patrícia parecia diferente. Havia uma serenidade em seus olhos que eu não tinha visto antes, uma confiança calma em seu porte. Clara, ela começou, um sorriso suave em seus lábios. Sabe o que percebi recentemente? Que toda essa experiência, por mais dolorosa que tenha sido, me ensinou mais sobre mim mesma do que qualquer outra coisa na minha vida. Eu assenti, encorajando-a a continuar. Felipe e eu, ela pausou, escolhendo cuidadosamente suas palavras. Decidimos seguir caminhos separados. Foi uma decisão difícil, mas surpreendentemente foi mútua e pacífica. Pude ver uma mistura de emoções em seus olhos. Tristeza, alívio e algo que parecia muito com esperança. Nosso último encontro foi diferente de tudo que já tínhamos vivido juntos. Conversamos por horas, sem acusações, sem ressentimentos. Pela primeira vez, realmente nos ouvimos um ao outro. Patrícia fez uma pausa, olhando pela janela do café. As árvores lá fora estavam florescendo, anunciando a chegada da primavera. Sabe, Clara, percebi que às vezes o amor não é suficiente para manter um relacionamento. É preciso confiança, comunicação aberta e, acima de tudo,
um profundo respeito por si mesmo e pelo outro. Ela voltou seu olhar para mim, seus olhos brilhando com uma nova luz. Estou aprendendo a me amar, Clara, a respeitar meus limites, a expressar minhas necessidades. E, ironicamente, foi o fim do meu relacionamento que me ensinou a importância disso. Naquele momento, vi diante de mim não apenas Patrícia, minha amiga, mas um testemunho vivo da resiliência humana, da capacidade de crescer através da dor. E o futuro? Perguntei suavemente. Patrícia sorriu, um sorriso genuíno e cheio de esperança. O futuro está aberto, Clara. Pela primeira vez em muito tempo, não estou tentando controlá-lo ou prevê-lo. Estou apenas vivendo, dia após dia, descobrindo quem sou e o que quero. Enquanto nos despedíamos, Patrícia me abraçou forte. Obrigada, ela sussurrou, por estar aqui durante toda essa jornada. Observei-a partir, sua figura se misturando com a multidão na rua movimentada. Fiquei ali, refletindo sobre sua história, sobre as lições que ela havia aprendido e compartilhado comigo. A história de Patrícia era um lembrete poderoso de que, às vezes, nossas maiores crises podem se tornar nossos maiores catalisadores de crescimento. Que o amor, em todas as suas formas, romântico, familiar, amizade, é uma jornada de autodescoberta. E que, no final, a relação mais importante que temos é aquela que cultivamos com nós mesmos. Enquanto o sol da tarde lançava sombras longas pela rua, pensei em todas as Patrícias do mundo, enfrentando suas próprias batalhas, descobrindo suas próprias verdades, e senti uma onda de gratidão por ter sido testemunha de uma dessas jornadas extraordinárias de crescimento e autodescoberta.